Fala galera, Laerte Viana na área. Alex Poatan está no Rio de Janeiro e postou que está de volta aos treinos. Já está de olho na próxima luta e é exatamente esse o ponto, a grande questão que para alguns é até meio polêmica. Eu quero saber o que vocês pensam a respeito da escolha do campeão dos meio pesados. Já vou mostrar e explicar tudo para vocês, então larga o like no vídeo porque é muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando. O like ajuda demais, vocês não têm noção. E se inscrevam aqui para a gente bater a marca de 120 mil inscritos até o final do mês de maio. Preciso da moral de vocês, beleza? Obrigado pelo apoio, vamos para a resenha. Assim que nocauteou Jamal Hill no UFC 300, quando questionado a respeito de qual seria o próximo passo, Poatan preferiu não bater o martelo. Disse que estava cedo, que estudaria as propostas e poderia ser tanto o Jiri Prochazka quanto o Magomed Ankalaev. Ankalaev, inclusive, que usou as redes sociais para desafiá-lo e propôs que acontecesse em Abu Dhabi, em outubro, mas o Poatan também deixou claro que não pretende fazer as vontades do rival. Para piorar ainda mais a situação do russo, há 2 semanas durante a Fight Week que rolou no UFC Rio de Janeiro, o UFC 301, eu questionei para o Poatan qual seria a decisão dele e a escolha, e aí sim ele foi bastante firme. Se liga. Poatan, você falou, ele perguntou agora sobre o John Jones, você disse que precisa esperar a organização decidir, mas me chamou a atenção você falar que estava, entre aspas, encaminhada a luta contra o Prochazka, né? No sentido de que talvez seja ele e não o Ankalaev. Por que você sente isso? O Ankalaev é o primeiro da fila, não disputou o título ainda. Por que de repente o Prochazka seria mais interessante? Acho mais interessante para todo mundo se perguntar, mesmo já tendo lutado com o Prochazka, o Ankalaev, sei lá, as últimas lutas dele, acho que a galera não gostou, então acho que a galera quer ver show, eu acho que o Jiri seria aí o cara certo. E, pô, a gente já teve algumas conversas com o UFC, então é por isso que eu tô falando. Tem alguma previsão de data? Quanto antes. Chama! Primeiro eu queria corrigir uma informação aqui. No vídeo eu falei que o Ankalaev nunca disputou o cinturão. Não, ele já sim, em dezembro de 2022, quando o título estava vago e ele enfrentou o Jan Blachowicz. Na ocasião a luta terminou empatada. 1 mês depois, Jamal Hill contra Glover Teixeira disputaram o cinturão no Rio de Janeiro e aí sim o americano foi campeão. Voltando à resposta do Poatan, eu concordo com ele no quesito de interesse do público, chama muito mais atenção enfrentar o Prochazka, vende bem mais, é um cara empolgante, que anda pra frente o tempo inteiro e entra pra matar ou morrer. Não conserva energia e nem a própria saúde, é 100% agressividade e um caos no octógono. Os números não mentem, das suas 35 lutas, apenas 2 foram pra decisão. São incríveis 26 nocautes aplicados em 30 vitórias. Já o Magomedov é um pouco mais conservador, embora bastante técnico na trocação. 10 das suas 18 vitórias foram pela via dolosa, 6 só no Ultimate. O problema é que o público pega no seu pé por conta de algumas atuações bem burocráticas, na qual ele entrou apenas para quedar e bancar o cobertor molhado por cima. Provavelmente a estratégia que ele adotaria contra o Poatan. A escolha pelo Prochazka pesa negativamente pelo fato de não termos o ineditismo. Já vimos esse duelo acontecer e verdade seja dita aqui, a chance do desfecho ser igual pelo encaixe é bastante grande, mas ainda assim a imprevisibilidade do tcheco fala mais alto, é mais atraente do que o pragmatismo do russo. Também é curioso notar que as pessoas geralmente reclamam, e com uma certa dose de razão, que os russos são bem favorecidos de alguma maneira pelo UFC, nos casamentos. E é verdade, né? A gente pode citar aqui inúmeros casos. Eu até citei que em 2023 tivemos 3 atletas de lá que chegaram com apenas uma luta na casa e já foram pegar um ranqueado. Ikran Liskerov, Shamil Gaziev e o Abus Magomedov. Poderia ficar aqui o dia inteiro listando decisões que de alguma maneira podem ter beneficiado, favorecido os atletas locais de lá. Isso acontece bastante, Islam Makhachev, que disputou o cinturão em casa, muitos casos, mas o do Magomed vai na contramão, mesmo o cara estando invicto a 12 lutas e sendo o número 2 do ranking dos meio pesados, é legitimamente credenciado para disputar o cinturão, ele não agrada. Não cai nas graças de Dana White e companhia ao ponto de já terem trocado farpas em público, um reclamando do outro, o que acabou estremecendo a relação. E se o Ankalaev parece não ter moral para disputar o cinturão nesse contexto, em que ali do top 4 ele é o único que ainda não perdeu para o Alex Poatan, ele não vai ter o privilégio de sentar e ficar esperando a categoria andar. Vai precisar entrar em ação novamente. É capaz que forcem aí uma revanche com o Jan Blachowicz ou o caso em
com o top 5 Alexander Rakik, que foi nocauteado pelo Hiri. E digo mais, ele precisa torcer muito para o Khalil Rountree não ganhar do Jamal Hill no UFC 303, porque se isso acontecer, é bem capaz que o Khalil fure a fila de todo mundo, porque o estilo dele é bem mais empolgante e contra o Alex seriam 2 strikers de alto calibre. Sem dúvidas chamaria muito mais atenção. Dito tudo isso, ainda tem um outro ponto. O Poatan parece falar com convicção de que não vai ser o Ankalaev, mas de repente ele pode estar usando esse discurso para mexer com o ego do rival, no sentido de, amigão, fica na sua aí que eu que mando, eu que dou as cartas aqui. A gente sabe que isso acontece dentre os lutadores e é importante também essa questão das palavras, de saber mexer com o brio alheio. Porém, vai que o UFC insiste no russo, entende que é bom para os negócios e bate na mesa e fala, tem que ser o Ankalaev, coloca uma proposta maior, um dinheiro mais vantajoso para o Poatan e ele muda de ideia. Pode acontecer também. Então é exatamente por isso que eu queria saber de vocês o que pensam a respeito do próximo passo de Alex Poatan. Tem que ser o Jiri Prochazka ou o Magomed Ankalaev? Quem ele deveria enfrentar e por quê? E concordam com a posição do brasileiro de escolher o Prochazka, de evitar o Ankalaev, de não querer enfrentar o russo? Ele tá certo? Coloquem aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam. Não esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal e dar uma olhada no comentário fixado aqui também para vocês participarem da aposta segura que vai rolar no UFC Vegas desse sábado. 8 brasileiros em ação e lá na Stake tem a promoção. Se você errar o palpite, você recebe 100% da grana de volta, contanto que participe das regras. Estão bem explicadas nos comentários aqui. É válida para qualquer luta do UFC Vegas, mas presta atenção nas regras do comentário. Beleza? Conto com vocês, fiquem ligados. A semana tá rodando e os conteúdos não param por aqui. Eu conto com a audiência e feedback de todos. Valeu!